Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe quando vai se aposentar? Vamos falar de aposentadoria porque, promulgada em 2019, a reforma da Previdência trouxe algumas mudanças na lei que define as regras das aposentadorias. E algumas delas acontecem agora ao longo de 2023. E para trocar uma ideia, conversar conosco a respeito deste assunto, estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã um advogado especialista em Previdência, Jean Postai, que está aqui conosco para detalhar o que vai vigorar na prática deste ano. Doutor, muito bom dia para o senhor, obrigado por receber o nosso convite e aceitar. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, doutor. Doutor, um pouquinho para a gente sobre essa questão das mudanças, Quais as mudanças, então, que as pessoas que estão programando aí as suas aposentadorias devem ficar atentas a partir deste ano? Então, a grande recomendação que nós fazemos às pessoas é fazer um cálculo, porque nós temos diversas regras de transição hoje aplicáveis. Algumas delas vão aumentando ano a ano e algumas delas são estáveis. Desde a reforma da Previdência, elas exigem aqueles requisitos e seguem dessa forma. Então, a pessoa precisa calcular para verificar qual dessas regras ela entra e qual delas é mais vantajosa para ela. Nós temos alguns casos de pessoas que se enquadram em 3, 4 regras de transição. E aí, realmente, somente calculando para ela saber qual que é o melhor resultado para ela, qual que é o melhor benefício disponível para ela naquele momento. Doutor, fazer uma pergunta de leigo para o senhor aqui, a gente até conversava no intervalo, As pessoas têm a ideia seguinte, as pessoas que são mais jovens, a tendência é que tenham mais dificuldade para se aposentar em relação a tempo de contribuição e tudo mais. E as pessoas que estão ali na faixa do 45, 50, talvez encontrem uma legislação um pouquinho mais favorável para elas. Isso acaba sendo uma realidade? Eu imagino que essa deve ser uma pergunta que fazem para o senhor, Sim, é uma realidade principalmente em Joinville. A grande intenção do governo com essa reforma da Previdência é que as pessoas se aposentem principalmente a partir dos 60 anos, 60, 65. Só que as pessoas na faixa dos 40, dos 50 anos, principalmente numa cidade industrial como Joinville, elas têm algumas opções ali, principalmente uma regra de transição em específico, que elas conseguem se aposentar sem idade mínima. Qual que são os requisitos basicamente? Basicamente o homem tem que ter mais do que 35 anos de contribuição e a mulher mais do que 30 anos de contribuição. Aí é feito um cálculo, a pessoa paga um pedágio e se ela entra nesses requisitos, acontece muito aqui na nossa cidade, ela consegue ainda se aposentar na faixa dos 45, 48, 50 anos. Mas claro que isso é algo que está acabando. Então por isso a recomendação de cálculo. Mas aí quando o senhor fala isso, tem relação com a questão de profissões com insalubridade, aquela coisa toda? Perfeito, é isso mesmo. Na nossa cidade é muito comum duas questões. Primeiro, a questão da insalubridade. A pessoa ter trabalhado com ruídos altos ou com óleo mineral, essa pessoa, o tempo de contribuição dela vale mais. Então é como se o homem que trabalhou 20 anos na produção de uma empresa, é como se isso valesse 28. No caso do homem, multiplica por 1,4. Então ele tem mais chances de ter um tempo de contribuição maior. Essa é a primeira questão aqui em Joinville, a questão da insalubridade. E a segunda que eu comentei é o tempo de roça, o período rural. Perfeito. Muita gente trabalhou na roça na infância aqui em Joinville. E isso também soma no tempo de contribuição e às vezes adianta a aposentadoria em alguns anos. Certo. Perfeito. Doutor, nesse meio tempo, qual que é a maior dúvida que as pessoas têm nessa contagem, vamos supor, de aposentadoria por idade ou tempo de contribuição? Enfim, como fazer esse cálculo para poder ajudar essas pessoas? Perfeito, as pessoas têm muita dúvida na questão financeira. Acontece muito da pessoa ter a opção de se aposentar, por exemplo, com 45 anos e vamos dizer com o valor de R$ 1.500. Ou ela tem a opção de esperar mais 10 anos e se aposentar com R$ 2.000. E aí a pergunta que nós fazemos ao cliente é justamente essa: você prefere agora R$ 1.500 ou daqui a 10 anos R$ 2.000? É um exemplo, claro, mas vai muito de pessoa para pessoa, vai muito do que ela busca na vida dela. Geralmente, se falta tanto tempo para se aposentar, vale a pena a pessoa adiantar, mesmo que seja um valor um pouquinho menor. São 7h21, tem a questão da regra de pedágio, doutor, para garantir a aposentadoria, enfim, e aí quando a gente fala a questão da regra do pedágio especificamente, o senhor já respondeu parcialmente essa pergunta, mas com a reforma, alguma mudança mais específica? Porque eu imagino que as pessoas tenham dúvidas também. Como é que funciona esse esquema de pedágio para facilitar a minha aposentadoria? Claro. Numa das regras de transição, que é essa que é a mais comum aqui em Joinville, que eu falei, ela não exige idade mínima, mas ela exige que o homem, até 2019, ele tenha 33 anos de contribuição e a mulher 28. E além disso, que paga esse pedágio. O que é esse pedágio?
É o tempo que faltava para o homem chegar em 35 anos até 2019, mais 50%. Então ele vai ter que pagar ali 2 anos, né? 33 mais 2, mais 1 ano, que seria o pedágio. Daria aproximadamente 36 anos. Claro que nós temos diversas regras, são bem específicas, mas basicamente o pedágio é isso. Qual que é o objetivo do pedágio? Essas regras de transição, elas buscam suavizar a diferença entre a regra antiga e a nova. Então, como a pessoa vai ter um impacto muito grande, a pessoa que estava quase se aposentando na regra antiga, o governo cria essas regras de transição para suavizar, para fazer essa troca entre a regra antiga e a nova. E é aí que muitas pessoas ainda têm essas vantagens, ainda podem aproveitar esses benefícios da lei, porque isso com certeza vai acabar. Doutor, e aí tá muita gente que está nos acompanhando nesse momento está se perguntando, né? Qual que é a orientação do senhor como especialista para estar planejando a aposentadoria mais segura e também, é claro, sem ter aquelas perdas causadas por essas alterações, né, feitas na reforma? Olha, a grande recomendação são as pessoas, principalmente a partir de 40 anos, já fazer um planejamento, já ver quanto tempo que falta, qual que é a melhor opção. E a segunda recomendação é as pessoas entenderem que a aposentadoria hoje em dia é um complemento de renda. Antigamente a pessoa se aposentava e ganhava quase o mesmo que na empresa, então ela podia viver um padrão de vida parecido ou um pouquinho abaixo. Hoje os cálculos ficaram bem piores, então a aposentadoria acaba sendo realmente somente um complemento. E aí a pessoa tem que ter essa noção para poder ter algum investimento à parte, se puder, obviamente, porque se depender só da aposentadoria, está cada vez mais complicado. E aí eu imagino, né, doutor, que o senhor já bem comentou, e nem sempre é fácil essa decisão, se faz uma complementar ou não faz, né? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso? Exato, aí a gente entra na parte de investimentos, previdência privada, muita gente tem muita dúvida sobre isso. Também temos bons produtos, mas maus produtos no mercado bancário, no mercado financeiro. Então realmente a educação financeira eu diria que ainda é a melhor solução. Mas obviamente que a gente vive uma realidade que a maioria das pessoas não tem nem como poupar um pouco por mês, não tem nem como investir. Então elas vão acabar dependendo da aposentadoria, e é interessante a gente deixar claro que a tendência é que elas tenham uma redução no padrão de vida. Então elas precisam tentar buscar alguma alternativa, tentar ter um preparo ao saber que vai ter essa queda na renda. Mas se tiver uma situação, doutor, como o senhor citou, né, alguém que já consegue visualizar ali uma gordurinha, como a gente fala, ou uma sobrinha, ou não necessariamente uma sobrinha, mas tem uma quantidade lá e está nessa dúvida, será que pago uma complementar ou coloco lá no CDB? Qual é a orientação ou depende de cada perfil? É muito interessante sua pergunta. O brasileiro normalmente não tem uma disciplina financeira tão grande, então muitas pessoas preferem pagar o INSS maior para poder ter lá na frente um resultado maior. Só que financeiramente a gente sabe que o governo acaba não retornando isso sobre o investimento que a pessoa fez. Se a pessoa conseguir, ao invés de fazer uma complementação muito maior de INSS, pegar esse valor e investir num CDB, num tesouro direto, financeiramente, pelo histórico que a gente acompanha, costuma valer mais a pena. Mas claro que depende de inúmeros fatores, depende de disciplina, todo investimento tem um risco, mas financeiramente não depender do INSS é muito mais vantajoso. E quando o senhor fala CDB, tem um valor mínimo ali ou depende de cada perfil? Isso, aí depende de cada perfil, né? A gente também tem um tesouro direto, que é investimento no governo, que agora eles criaram uma espécie de investimento mensal que você faz, que também é uma opção interessante. Tem pessoas que optam por previdência privada, porque as pessoas que podem escolher sobre quanto que vão pagar o INSS, geralmente são autônomos, né, ou empresários, eles têm que ter essa noção de que se pagarem sobre o mínimo, a aposentadoria obviamente vai ser o salário mínimo. Então elas têm que ter algum complemento no futuro, se quiserem ter uma renda um pouco maior. Perfeito. Doutor, hoje de todas as pessoas, né, que procuram pelos serviços do senhor, qual que é a maior dúvida hoje da população? A maior dúvida é o pessoal na faixa de 40 e 50 anos saber se fecha ou não sua aposentadoria. Em Joinville é extremamente comum o pessoal que trabalha com insalubridade nas empresas ou que vieram da roça. É muito interessante. Tem muita gente que veio do interior de Santa Catarina ou que veio do Paraná na infância e trabalhou na roça até os 18, até os 20 anos. E esse tempo ajuda demais na hora de se aposentar. Então eu diria que em Joinville isso é o mais comum que a gente acompanha. Exato. Jean Postai, advogado especializado em Previdência. Doutor, obrigado pela aula, pelas orientações aqui, os microfones da Jovem Pan sempre à disposição. O senhor volte quando quiser e puder. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Grande abraço.